esse indivíduo, ele passa a ser expulso dos dois códigos que regulamentam a vida em sociedade dos romanos. E a consequência disso é que agora a sua vida, ela é matável. Todo esse tema foi largamente explorado por um filósofo italiano que se chama Agamben, Giorgio Agamben. Ele tem um livro de 95 que se chama justamente Homo Sacer, Vida Nua e Poder Soberano, ou Poder Soberano e Vida Nua. Alguma das permutações aí dos termos. Ele continua um pouco uma tradição de Foucault e da Hannah Arendt ao estudar algo da política e da jurisprudência da modernidade. E ele que vai propor isso que eu estou descrevendo para vocês, que a vida do Homo Sacer, ela é matável. O que significa ter uma vida matável? Significa que se esse homem for morto por um outro homem dessa sociedade, essa morte não configura um homicídio. E portanto, não é passível de sofrer uma punição. Essa morte, ela não se encaixa na categoria do homicídio. Por outro lado, essa morte, ela não pode ser considerada como um sacrifício aos deuses, que seria um outro jeito de atribuir sentido à morte desse cidadão, que agora não é mais um cidadão. Então, vida matável é uma vida que não é mais sacrificável e nem assassinável, segundo um código de direito. É uma vida que está entregue à própria sorte. É uma vida que foi lançada ao poder da morte, seja pelos outros homens, seja pelo destino. Ele está por conta própria, ele segue agora o caminho de uma vida nua, diz o Agamben. Vida nua é aquela onde o corpo não está mais vestida pelos mínimos direitos humanos, onde a morte não é mais uma morte que importa a regulamentação dos direitos humanos ou as punições jurídicas. Essa morte, ela já não significa mais nada. Ela já não tem mais nenhum sentido a não ser a morte em si. É só a morte de um corpo biológico. Ela não é mais uma vida humana, porque a vida nua é uma vida não mais reconhecida como uma vida humana, justamente. Então esse é o destino funesto pelo qual passa essa figura do Homo Sacer, né? Eu fazendo assim com a tela, a tela saiu? Vocês continuam me vendo? Não, tá. Tá tudo em ordem. Só para eu... Peraí que aconteceu alguma coisa aqui. Bem, então o Homo Sacer, novamente, ele foi tirado da vida política, da vida em comunidade, e ele foi reduzido à vida nua, é um mero viver biológico que configura essa vida nua. De novo, ela é uma vida despida dos mínimos direitos humanos, porque ela não é mais considerada uma vida humana. Esse sagrado do homem sagrado, ele é um termo antitético, como coloca o Freud nas palavras antitéticas, o sentido antitético das palavras de 1910, onde a mesma palavra passa a significar opostos. Então, o adolescente vem e diz: Dr. Pedro, esse guitarrista ele é um monstro sagrado do rock. É uma afirmação antitética, porque se é monstro, como ele é sagrado? Ou ele é um monstro maldito do rock, ou ele é um anjo sagrado do rock. Mas o monstro ele passa a operar pelos dois sentidos. Monstro como alguma coisa sublime, excelente, como também, em outro contexto, ele vai ser reconhecido como significando aquilo que é o pior, o monstruoso, o horroroso, o desumano. Né? Se hoje a gente considera a vida sagrada, é porque houve uma série de pronunciamentos a respeito dos direitos humanos. Em diversos países, em graus diferentes, mas pelo menos pela ONU. A ONU se pronunciou em 48 a respeito dos direitos humanos. Eu queria ler um trecho dos direitos humanos para vocês, para a gente ver por que nossa vida é sagrada hoje. Né? Então, eu vou pegar aqui Declaração dos Direitos Humanos pela ONU, de 48. Artigo 1, é o primeiro artigo dos direitos humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
Artigo 3. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 18. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. 25. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar a sua família, a saúde, o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou em outros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. Então a gente vai encontrando que a nossa vida é sagrada, ela não é nua, ela está vestida pelos direitos, porque há uma série de declarações sobre a dignidade da nossa vida que se instalam ao nosso nascimento. Não existe uma outra coisa que a gente precisa fazer. O fato de existir coloca a gente para dentro desses direitos, supostamente, em bons casos, né? E aqui que a gente encontra o drama do Musassar, porque ele foi colocado para fora do código. Ele não foi assassinado, ele não foi condenado por dentro da lei a perder a vida. Ele foi arrancado dessa vida de direitos com uma punição extremada. Ele foi jogado para fora do código, né? E se ele está vivendo num estado marginal, esse estado marginal ele não desperta indignação. Se ele morre, o corpo social não se espanta mais, porque se trata da marginalização e da morte de algo que, de novo, não é mais reconhecido como humano. Se tornou uma outra coisa que humano, se tornou irrelevante, se tornou insignificante. Não existe mais um significado de vida humana, sagrada, vestida, protegida nessa morte, não é? Então esse é o Musassar, e Agamben também coloca isso em relação ao conceito de soberania. Ele vai definir o seguinte, que o soberano, ele é aquele que detém o poder de declarar o estado de exceção, a sua própria vontade, quando os direitos constitucionais de qualquer um vão ser colocados entre parênteses. Esse é o soberano. Então ele diz que entre o Musassar e soberano existe uma relação de simetria, porque soberano é aquele diante de quem todos nós somos potencialmente homine sacri. E do seu lado, o Musassar é aquele diante de qual todos os demais são potencialmente um soberano. Então, é esse espelhamento que o Agamben vai dizer que existe entre esses conceitos, né? E daqui eu vou pular para uma performance artística que eu acho que ilustra um pouco esse ponto que eu estou tentando fazer, que é uma obra de arte de performance de uma artista chamada Marina Abramovic. Ela é praticamente a fundadora, uma desbravadora da arte de performance, onde o corpo, a carne do artista e a mente do artista não só produzem uma obra de arte com a qual o público se relaciona, mas a carne e a mente do artista fazem parte da própria obra de arte com a qual o público se relaciona. Em 74, na Itália, ela monta uma instalação que se chama Ritmo Zero. O que Marina faz no Ritmo Zero? É uma ação artística extremamente criativa e corajosa. Extremamente corajosa. Ela dispõe uma mesa com 72 objetos dentro de um ambiente fechado, uma das partes ali do museu, onde existem todo tipo de objeto. Eu fui ler, eu tentei pegar assim para ler, eu estava com dificuldade de encontrar os 72 objetos, eu encontrei algo assim como pão, mel, uva, vinho, batom, perfume, roupas, comida, e também objetos que vão sugerindo agressividade, correntes, facas, gilete, e uma arma com uma bala que pode ser colocada dentro dessa arma.
E quando o público adentrava esse salão do museu, o que estava escrito era o seguinte, eu tenho pelo menos a anotação que ela deixou, né? Você via, era bem breve a instrução, estava escrito assim, em Nápoles, instruções. Há 72 objetos sobre a mesa que podem ser usados em mim como desejado. Performance. Eu sou o objeto. Então ela é o objeto de número 73. Isso não está escrito, é o que estou dizendo. Eu sou o objeto. Durante este período, a responsabilidade é toda minha. Duração, 6 horas, das 8 da noite até as 2 da manhã. Então, era assim que se a gente estivesse lá em 74, a gente encontraria a performance chamada Ritmo Zero. Que pessoas que estavam presentes disseram que começava de uma maneira acanhada, se aproximavam vergonhosamente do corpo da artista para cumprimentar, para dar um abraço, para pôr a rosa na sua mão, para dar um pouco de mel para ela comer, para borrifar um tanto de perfume no seu corpo, no seu cabelo. E pouco a pouco essa vergonha foi cedendo, e as pessoas ali começaram a avançar sobre o corpo dela a partir de alguns toques íntimos, alguns abusos menores, se é que isso existe, mas abusos em relação ao corpo íntimo dela, o corpo de mulher da Marina. Na terceira hora, a roupa dela tinha sido rasgada pela Gillette. No começo da quarta hora, a mesma Gillette que rasgou a roupa dela começou a pesquisar a pele do pescoço dela e fez uma incisão, ainda bem que não muito profunda, mas de onde começou a sair sangue. Alguma pessoa, algum apreciador de arte que estava ali se dispôs a beber o sangue dela que vazava pela pele. E isso num crescente, numa ebulição do convívio ali do público. De repente um grupo resolveu colocar a bala dentro do tambor do revólver, colocar o revólver dentro da mão da Marina e tentar colocar o dedo dela dentro do gatilho do revólver, ao passo que um outro grupo, vendo que ela levaria aquilo até as últimas consequências mesmo, pelo princípio artístico dela, começaram a se organizar para se contrapor ao primeiro grupo. E ali teve uma confusão, conseguiram tirar a arma de uma pessoa e jogaram a arma pela janela. E muito bem, assim, esse que foi o Ritmo Zero. Vocês podem imaginar, já pensou o que é estar assim, nesse lugar, observar isso? O que acontece ao final da sexta hora? A Marina suspende a sua vida de objeto. Ela volta à sua vida humana. Quando ela volta à sua vida humana, ressubjetivada, ela caminha em direção ao público. E ninguém do público tem a coragem de encontrar com ela. Todo mundo foge. Aliás, ninguém tem a coragem de olhar na cara dela. Ninguém tem a coragem de olhar a cara dela porque, em conjunto com o que ela propõe, eles aceitaram a destruição da semelhança que ela tinha com cada um que estava ali no museu. Ela se tornou Homo sacer e todos ali diante dela tinham se tornado soberanos. Na minha opinião, usando a terminologia do Agamben, o estado de semelhança dela junto aos outros semelhantes tinha sido destruído. Ela tinha se tornado uma dissemelhante a partir da intuição, da decisão artística que ela fez. E eu acho que esse estado de dissemelhança é mediado pela destruição do semblante humano. Então, eu penso assim que não se trata, para concordar, para entrar na performance onde ela é Homo sacer, não se trata de uma ação do pensamento racional. Eu acho que, aliás, haviam ali apreciadores de arte, eu sublinho isso, pessoas com apurado senso estético, aculturados, pelo menos com a oportunidade de entrar no museu. Essas pessoas sabiam que era Marina Abramović. Eles sabiam que aquilo era uma performance, racionalmente falando. Mas algo que é mediado pelo olhar não permitia mais que eles olhassem para ela e vissem um semblante humano como eu tenho um semblante humano, como vocês têm um semblante humano, apesar da gente estar em câmeras de internet. Existe alguma coisa que é da demolição sensorial.
Existe algo que se passa que vai na direção de uma alucinação negativa, uma alucinação por déficit. Você deixa de perceber aquele outro como um outro humano, como um rosto humano. E é isso que lança alguém numa vida nua. Aliás, a nudez da artista nessa performance é uma metonímia da vida nua. Ela está completamente vulnerável e desprotegida do ponto de vista legal ou humano, porque ninguém mais está vendo um humano. Seria como chutar alguma outra coisa, chutar um boneco de pelúcia, matar um pernilongo, assim, com essas raquetes sádicas que a gente tem Por que a gente mata um pernilongo? Porque ele não é um humano, não tem uma consciência, não tem nada que me lembra de mim mesmo, eu não consigo fazer nenhum contato, então se torna mais fácil o assassinato do pernilongo, não é? Eu tenho um paciente cuja bisavó era sobrevivente dos campos nazistas. Eu não me lembro agora se era Auschwitz ou Treblinka. Mas de tudo que essa mulher viveu no campo, ela tinha uma memória que era a mais forte, a mais saliente. A memória dela, de tudo que ela viu e viveu, era que um dia ela estava em fila e ela viu uma prima dela numa outra fila que tinha chegado. E apesar de toda a desfiguração do cabelo, da magreza, das roupas, ela reconheceu a prima dela. E ela, por reflexo, fez oi, assim, oi, fulana, oi. E a outra olhou para ela, assim, não respondeu, porque sabia que isso era gravíssimo. E vieram os soldados da SS e golpearam ela com a maior força possível, porque talvez isso fosse o maior ato de rebelião que se pudesse fazer, que você novamente assumisse o seu rosto humano, que você novamente voltasse a se parecer com um ser humano, com um semelhante. Era precisamente ali que a punição mais grave precisaria intervir para sustentar o sistema, não é? Então, eu acho que esse é o campo que a gente transita com o Homo sacer, que é da ordem de uma alucinação negativa. Então, se pessoas que estão nesse lugar, se Omne Sacri, gritam de dor, se eles gritam de fome, se choram por medo da morte, os nossos sentidos, eles registram esses gritos e esse choro. A gente vê. O que se passa é que a gente deixa de conseguir estabelecer qualquer relação do grito, de dor, de fome, de choro, de medo, com o nosso grito de dor, com o nosso choro de fome, com a nossa angústia de morte. Existe algo dessa ponte que é destruída. A gente não consegue mais circular nem para lá, nem para cá. Tem uma expressão em português também que fala assim, que é uma expressão que fala do desamparo, que diz que o desamparo é quando uma criança chora e a mãe não ouve. Seria o maior desamparo possível. A criança chora e a mãe não ouve. Alguém no estado de Homo sacer está um pouco mais além disso, eu penso, porque é uma pessoa que está numa situação onde a criança chora e a mãe não percebe mais que é uma criança chorando. Tem alguma coisa que vai um pouco além de não ouvir o choro. A criança perde o seu rosto de criança ao olhar da mãe. De novo, eu estou insistindo na ideia de uma alucinação negativa, né? Uma alucinação branca por déficit. Mas muito bem, então vocês podem me dizer assim, tá bem, mas e a psicanálise com isso? Né? Bom, a partir do olhar psicanalítico, eu penso que a gente pode dizer que o que se passa com a Marina por 6 horas ou com indivíduos que estão alocados nessa situação extremada, em primeiro lugar, eu acho que a gente pode postular a desintrojeção do ideal do eu. Ideal do eu, que é um elemento derivado do narcisismo primário, que encontra na sua comunidade algum tipo de respaldo, de amparo. O ideal, principalmente, ele vem de fora, ele vem da comunidade para dentro do indivíduo. Ele é um representante da moral do grupo dentro de estratos profundos da nossa mente inconsciente.
A introjeção desse ideal que é responsável por inserir a gente numa família, numa comunidade, numa cidade, de nos conferir cidadania, de estabelecer reciprocidades, relações de direitos e deveres entre as pessoas que fazem parte do mesmo grupamento. Ele é um fator de estabilização social e individual também, porque a gente recebe esse ideal do eu de maneira reflexiva. A gente não pensa, quando a gente nasce, em cada pequena coisa que já existe. A gente vai aderindo àquilo para poder fazer parte do grupamento humano. A gente vai vestindo aquilo, mesmo se não couber também, mas é a roupa que solicitam que a gente use para estar ali. É como se fosse um primeiro barro que a gente usa para se moldar como indivíduo dentro de um corpo familiar social. Ao longo da obra psicanalítica, a gente encontra algumas passagens de diferentes processos dessa introjeção do ideal do eu. Só vou elencar 3, não vou entrar em muito detalhe, mas uma primeira seria diretamente do inconsciente dos pais com o inconsciente da criança. Ali haveria uma inoculação não só da sexualidade, do despertar da psicossexualidade, como faz o Laplanche com as suas mensagens enigmáticas, mas também a transmissão de alguma coisa da moral daquela cultura para dentro da criança, como se entrasse junto com o leite. Um segundo ponto que a gente acha é o ideal do eu como herdeiro do complexo edípico. Esse é o mais clássico e mais divulgado também. Então, a ideia de que o eu ideal, o narcisismo primário, ele vai precisar se confrontar com limitações na sua economia do desejo, nas suas possibilidades vividas, faz com que o indivíduo introjete o ideal do eu, de que ele não possa ser tudo para alguém, de que ele precise abrir mão do objeto de amor edípico. Eu acho que a gente encontra um pouco dessa metáfora no filme que chama Her, onde o Joaquim Fênix, ele, a duras penas, assim, a muito custo, ele precisa abrir mão da ideia de que ele pode ser tudo para alguém, para depois ganhar todo o resto da vida também. E também está meio formulado nos tempos edípicos do Lacan. Estou dizendo aqui da primeira passagem, do primeiro tempo edípico para o segundo tempo edípico. E uma terceira maneira de introjeção desse ideal do eu é através que o nosso aparelho psíquico ele consegue traduzir decantações da moral na cultura. A gente vai sendo introduzido a hábitos alimentares, hábitos de vestimenta, a escola, ritos, rituais, a própria linguagem, a mãe que canta uma música de niná para a criança, e essa música foi cantada pela mãe dela para ela, e a mãe dela ouviu da mãe dela, que ouviu... Tem toda uma geração assim que vai sendo transmitida, e alguma coisa do nosso aparelho mental consegue decodificar esses resíduos pulsionais que estão estabelecidos na cultura. Então isso também favorece a introjeção do ideal do eu, faz a mediação do ideal do eu. Renata, você levantou a mão, apareceu aqui? Foi a Cecília que apertou? Foi a Cecília, desculpa. Se ela quiser perguntar, pode perguntar também, se você conseguir decodificar alguma coisa aí. A gente falou das mães e dos bebês, ela se manifestou, né? Quer falar sobre o ideal do eu, que acho que é a posição que ela deve estar agora. Olha lá. É isso aí, tá tendo introjeção do ideal do eu. Ela tá numa posição muito boa para falar sobre isso. Tá despertando, despertar psicossexual e a introjeção do ideal do eu. Vocês podem ver na janela da Renata enquanto eu falo. É uma boa ilustração. Então esse é o processo, né, que é o processo construtivo. Eu estou dizendo do processo destrutivo, da descostura de tudo isso que havia sido costurado por muito tempo, por muitos anos. Em paralelo, eu acho que a gente também pode postular aqui um processo de desnarcisação de uma pessoa que está em lugar de homo sacer. Essa vida nua, reduzida ao mero viver biológico, ela é a contração do que a gente encontra na introdução ao narcisismo. Ali o Freud vai falar de uma nova ação psíquica. Obrigado, Marta. Uma nova ação psíquica que vai fazer o sujeito passar do autoerotismo por investimento maciço da libido num novo objeto, que é o eu,
esse novo objeto ele vai servir de ancoragem, de síntese, para o aparelho mental ganhar um rosto, um corpo, um nome. É ali que o Lacan também vai colocar a fase do espelho, tem algo a ver com a possibilidade de espelhamento junto ao corpo da mãe ou dos cuidadores. É ali que o Winnicott também vai abrir mão da mãe suficientemente boa, que vai criar essa ilusão de onipotência na criança, o objeto subjetivo criado, achado. Não vou detalhar também, só estou apontando como pontos de passagem aí da teoria. E todo esse exercício para a gente se tornar um eu, é isso que a gente vê colapsar dentro do conceito do homo sacer, eu penso. Assim como no drama psicótico, a gente assiste o indivíduo, o ego de um indivíduo colapsar sobre si mesmo, muitas vezes por motivos endógenos. A gente vê o ego se colapsar, se tornar poroso, ficar ameaçado de invasões, ou então ficar compelido a fazer projeções e ficar refém da alucinose, não é? A perda da separação entre o sujeito e o objeto. Aqui a gente vê o mesmo processo, mas em vez dele ser mediado pelo intrapsíquico, ele é mediado pelo intersubjetivo, em primeiro lugar. Primeiro se dá a destruição intersubjetiva, e depois essa destruição ela vai sofrer uma passagem para o intrapsíquico também, né? Não à toa pessoas que estão em estado de homo sacer, na modernidade, morrem antes, tem todos os indicadores de saúde radicalmente pior do que outras pessoas, né, do que a média, pelo menos, da população. Isso é muito gritante na sociedade que a gente vive. E tudo isso mediado pela pulsão de morte, eu penso. Tanto a desintrojeção do ideal do eu, quanto a desnarcisação, a ação do desligamento. Sempre há um cuidado para a gente evitar o maniqueísmo que circunda a pulsão de morte. Não é porque morre que é de morte, que vive que é de vida, não é do bem e do mal. Mas numa descrição objetiva, a gente pode imaginar que... Bem, no além do princípio do prazer, a gente encontra duas versões, pelo menos, da versão de morte. Uma que é mais quente, barulhenta e agressiva, e uma outra que é mais fria, silenciosa e desligante. Eu acho que é dessa que eu estou tratando, onde a gente vê os investimentos que estavam estabilizando o eu serem recolhidos, aqueles pseudópodes que o Freud diz de investimento libidinal, eles vão sendo recolhidos, desfeitos, tesourados, eliminados de maneira a deixar o aparelho mental de novo sem essa síntese do eu, nem no plano intrapsíquico, nem no intersubjetivo, que é a ação do ideal do eu, né? Então, e eu acho que vale mencionar também que talvez a gente está perto da ideia de objetos parciais da Melanie Klein, de posição esquizoparanoide. O Musasser, ele vive como um objeto parcial, se ele não tem um rosto humano, esse rosto humano não é integrado em posição depressiva, ele claramente é um objeto parcial, né? Bem, quando eu treinei essa parte da conferência, eu achei ela bastante pesada. Eu precisei respirar um pouco depois que eu falei ela em voz alta pela primeira vez, e não consegui voltar. Hoje talvez a gente não consiga fazer isso, então eu peço um respiro assim a todo mundo, porque aqui a gente está no fundo do poço, aqui a gente está num lugar sombrio, em alucinação negativa, desumanizando e sendo desumanizados por esse conceito. A gente se encontra no fim da linha, numa posição tétrica, né? Como então? Qual a opção? Por onde seguir com isso? Qual a possibilidade então do humano frente a isso? Eu acho que uma das respostas possíveis da psicanálise pela ética, de novo, a psicanálise que trabalhe pela ética, está num texto do Freud que se chama Projeto para uma Psicologia Científica, e se refere ao personagem que aparece lá, nomeado como Nebenmensch. Então, essa é a segunda parte, Nebenmensch. Eu vou escrever, eu não sei se todo mundo já leu esse termo em alemão, deixa eu ver se consigo escrever isso.
Nebemensch. Nebemensch é uma palavra alemã formada por Neben, cujo significado é imediatamente ao lado de. Então, se você olhar no dicionário, você fala assim, essa casa, o meu vizinho, a casa dele é Neben, em relação a mim. Na escola, eu sento bem ao lado de fulano. Nós sentamos Neben, em relação um ao outro. Ou a vacina tem efeitos colaterais. O colateral é Neben também. É lateral ao efeito principal. E Mensch, que é humano. Então é imediatamente ao lado de, junto com o humano. Esse que é o personagem. Aliás, a palavra Neben e Mensch, elas ficam Neben em relação uma à outra. Só insistindo um pouco na tradução. Como é que a gente acha o Nebenmensch nesse texto do Freud? A gente acha ele da seguinte forma. Ali o Freud está tentando pesquisar o que acontece na experiência de satisfação da criança com o adulto, como isso é reconhecido, julgado, como é que a criança tira um juízo disso, como se faz o reconhecimento e o juízo entre o que está sendo feito do ponto de vista da criança. Então ali a gente vai encontrar uma criança em situação de necessidade e desamparo. É a Cecília, se a Renata e o Ivan não fizerem mais nada, ela está em necessidade e desamparo, entregue à sua própria turbulência pulsional, que demanda cuidados físicos, mas uma ação específica também de satisfação. E se isso já não fosse ruim o suficiente, pela turbulência pulsional, existe uma deformação esquizoparanoide sobre o mundo. O mundo se torna mal porque a minha experiência interna é de desprazer. Então, de novo, isso é Klein nas notas sobre alguns mecanismos paranoides, esquizoides paranoides. Não existe a experiência do neutro. Se eu estou sentindo satisfação, é porque eu estou na presença do bom, num extrato mais primitivo da mente. Se eu sinto desprazer, é porque eu estou na presença do mal. Então, além de estar nessa situação de necessidade e desamparo, a criança pequena ainda sente que está na presença de um objeto mal. De novo, lançada à própria sorte, assim, entregue a si mesma. E é nesse cenário que a gente vai ver, ou que a criança vai ver chegar um outro primordial, coloca o Freud. Esse outro primordial, a princípio, não é um Mensch ainda não é humano. Do ponto de vista da criança, para mim, lembra aquele filme que chama... Tem muita ficção científica, que tem a chegada de seres de um outro planeta. E você não sabe se eles vieram para te destruir, você não sabe se eles vieram para te ajudar, você não sabe a que eles vieram. Mas se apresenta um outro fundamental. E a criança começa a olhar para o rosto desse outro fundamental e ver que esse rosto se parece um rosto que ela já viu antes. Ela vai olhar as mãos, o jeito que o outro fundamental mexe com as mãos, um outro primordial, desculpa, mexe com as mãos, ela vai achar que parece com as próprias mãos. Ela vai ouvir o outro falar e às vezes gritar também, de dor. E esse grito de dor vai se parecer com o meu próprio grito de dor, criança, da minha necessidade. Então, pouco a pouco, eu vou me acalmando, enquanto criança que olha para o outro primordial, porque eu chego à conclusão de que não é um objeto mau. Alguém, é um como eu. É um semelhante, é um próximo. É um ser humano próximo. É aí que está, é um Nebenmensch. E veio para me ajudar, veio para tentar fazer alguma coisa por mim. E do lado do Nebenmensch, quando a gente é esse outro primordial. Aliás, a gente nunca pode confundir essas situações de crianças e adultos com a coisa em si, né? E nem o seio bom com o seio de fato, o seio mau com o seio de fato. São metáforas, certo, gente? Isso é a gente em análise. Esses são os nossos momentos mais apertados aí da análise. Me ajuda, assim, eu tô na merda, eu tô em muita dificuldade. Momentos mais regressivos. E o analista do seu lado vai olhar, assim, para esse grito e vai tentar compreender o que será que está sendo solicitado que eu faça. E do lado do Nebenmensch, curiosamente também, essa compreensão, ela não vai se dar de imediato,
ela vai se dar regressivamente. Ela vai se dar à medida que o grito da criança me lembre do meu próprio grito também. Na medida que o grito do paciente me lembre do meu próprio grito e dos meus momentos de dor e desamparo. Claro que sem se confundir totalmente. Se a gente se confundir totalmente nessa regressão, a gente tem o sucesso da identificação projetiva no seu aspecto defensivo e não no seu aspecto de comunicação. Mas, de novo, o esquema de mãos do bebê, o grito do bebê, me transporta regressivamente para a minha própria experiência de desamparo e faz com que eu tente adivinhar e inferir alguma ação específica. Então, o Nebemensch, ele vai tentar, a partir da sua carne, do seu corpo, da sua mente, ele vai tentar fazer uma ação específica de calor. Será que está com frio? Será que precisa de colo? Talvez seja fome. Eu vou falar alguma coisa aqui para ele na sessão, buscando, assim, dar algum tipo de amparo. Eu vou falar tal coisa para tentar segurar, assim, uma angústia que eu acho que está começando a se tornar desorganizante. Então, tanto no plano concreto quanto no plano da análise, é assim que isso opera, né? Esse fenômeno regressivo, ele aponta fortemente para a contratransferência, para a necessidade da gente elaborar a nossa contratransferência, para a análise do analista, sobretudo. É um fator crucial, fundamental disso tudo, eu acho, né? Para que a gente não se defenda da nossa própria dor. Porque quando essa experiência é demasiado pesada, a gente novamente deixa de enxergar um semblante humano, a gente perde a possibilidade regressiva de conectar o corpo do paciente com o nosso corpo, o corpo da criança com o nosso corpo, e de novo a ponte da humanidade ela é destruída. E conclui Freud, quando ele faz todo esse raciocínio, ele vai dizer assim que essa ação do Nebemensch, ela ocorre sobre um desamparo da criança e do desamparo que foi ele já uma vez, ele próprio, o adulto, e que esse desamparo inicial dos seres humanos, que é universal, vou citar aspas, o desamparo inicial dos seres humanos é a fonte primordial de todos os motivos morais. É aqui que a gente vai reencontrando a moral e a ética. Eu vou ler de novo, que isso é importante. O desamparo inicial dos seres humanos é a fonte primordial de todos os motivos morais. Então, está sendo categórico aqui, Freud, que é no corpo a corpo, que nasce, é a fonte de todos os motivos que vão ser os motivos morais. Deslizo aqui em seguida para os 3 ensaios, pessoal, aproveitando assim o tempo. No final dos 3 ensaios, existe um item chamado a descoberta do objeto. O que Freud vai falar na descoberta do objeto? Ele vai dizer que quando a gente descobre um objeto amoroso sexual na vida adulta, na adolescência, na vida adulta, não há nada de novo, não existe ex nihilo. A gente tira esse objeto sexual de matrizes muito bem definidas, e a matriz mais constitutiva, mais primitiva e fundamental do desejo humano é a relação com a mãe nutriz. Aqui está nomeado, né, Nebemensch como a mãe nutriz. Em outros cenários a gente pode achar de outro jeito. No fim dos 3 ensaios está dessa forma. E vai operar a mesma ideia de que aqui não tem tanto o desamparo e a necessidade da criança. O que está em jogo é mais o despertar de uma vida de prazer. É o despertar da vida psicossexual. A sexualidade infantil, que para a gente é tão cara, imponente, importante, que fica... vez ou outra voltando para a neurose de transferência, é função da mãe nutriz despertar essa psicossexualidade, e ela vai fazer isso com base na sua própria vida psicossexual. Aqui coloca o Freud de novo. Eu vou ler uma passagem dos 3 ensaios que fala a respeito disso. Então ele diz assim, para a criança, o trato com a pessoa que dela cuida é uma fonte contínua de excitação sexual e satisfação das zonas erógenas, ainda mais porque essa, que geralmente é a mãe, dedica-lhe sentimentos que se originam de sua própria vida sexual. Acaricia,
beija e embala a criança, claramente a toma como substituto de um objeto sexual completo. Então, ele está sendo bem categórico aqui, o Freud, de que a criança é despertada e aprende a amar pela vida sexual da mãe, não é uma outra vida sexual, não existe uma segmentação. Aqui eu vou ter minha vida de prazeres com meu filho e o resto é minha outra vida de prazeres. Vem do mesmo lugar, ele está falando. Inconscientemente falando, do mesmo extrato, da mesma fonte pulsional. E, de novo, transportando isso como metáfora para a clínica, agora o que está em jogo não é só o desamparo e a necessidade do paciente, mas é a necessidade de você fazer um convite, fazer uma sedução de vida e para a vida. Existe uma atividade de despertar sexual, conforme entende a psicanálise do que é o sexual, que vai tirando a criança de um casulo autístico. E o paciente também. O paciente, a gente vê isso através da transferência, da instalação da situação transferencial, como se fosse um banho-maria que vai descongelando alguma coisa. Onde existe uma puxada para fora, em direção ao corpo da mãe, em direção ao mundo. Trabalho com crianças autistas, acho que o Oswaldo falava que hoje tem um evento também sobre autismo na infância. Boa parte do trabalho com o autismo não é só com a criança, mas é de uma sensibilização de novas áreas mentais com a mãe, para responder a algum mínimo estímulo que tem a criança autista, né, para que isso possa haver essa sedução e esse despertar. E aqui ele mais uma citação, uma passagem forte do texto, que essa necessidade de despertar um do outro para a vida, essa saída de um frio invernal para uma primavera, assim, para a flor, né, de novo, a flor que vai nascer, esse despertar é a base para todas as realizações éticas e psíquicas. Então, se no trecho do projeto a gente tinha aqui o desamparo é a fonte primordial de todos os motivos morais, aqui a gente vai ter que o reconhecimento, a compreensão e o despertar da dupla, mãe e bebê, ou então analisando o analista, é a base para todas as realizações éticas e psíquicas da vida. Ele está insistindo, são duas passagens que ele está insistindo em colocar a ética e a moral no corpo a corpo. No corpo a corpo da necessidade, do desamparo, da necessidade de ser despertado, e que essa necessidade reflita no analista, na mãe, no pai, do seu próprio desamparo, da sua própria dor, da sua própria necessidade de ser despertado, e que isso possa gerar uma ação específica ali, no meio da dupla, claro, sem que um perca os limites com o outro, senão a gente está na área, de novo, da psicose, das atuações, da identificação projetiva sintomática, né? Então é isso, assim, eu acho que essa é a operação do Nebermensch, pessoal, que tem a ver tanto com a moral como com a ética, como vocês estão vendo. Aqui eu avançaria um pouco, talvez, dizendo que o serviço de psicoterapia do HC, capitaneado pelo Oswaldo, talvez a própria pessoa do Oswaldo, eu julgo que são expressões clínicas e sociais desse personagem do Nebermensch. Esse curso também está inserido dentro desse campo. Eu acho que a gente trabalha de forma a puxar, muitas vezes, o Homo sacer de volta. A gente trabalha para refigurar o rosto humano. Quantas vezes não tem algum atendimento no HC que o paciente está colocado numa situação sagrada e que ele começa a se dessacralizar, começa a se rehumanizar, recuperar seu rosto humano, através de um atendimento que toda semana ele vai lá e vê um de vocês, alunos do curso, o reestabelecimento de pelo menos um vínculo significativo no corpo a corpo, onde as pessoas se compreendem, se reconhecem, se adivinham, se despertam, de volta para dentro do tecido moral social. Quantas vezes não é esse o único laço que uma pessoa começa a ter para encontrar seu caminho de volta para a polis?
Eu acho que isso está muito perto do que é o dia a dia clínico do HC, né? Então, eu já ouvi do Oswaldo inúmeras vezes essa frase, que gente precisa de gente. Então, eu acho que essa é a cozinha metapsicológica, assim, por trás dessa frase, que é enganosamente simples. Gente precisa de gente para que, em função de todos esses processos, em função da dialética entre o Homo sacer e o Nebemensch. É claro que isso não vai ser o todo da análise, mas é o mínimo da análise. É o mínimo de uma psicoterapia e é o mínimo de uma psicanálise. Começa por aí. Pacientes mais graves, com angústias desestruturantes, desorganizantes, desumanizantes, é aqui que a gente vai encontrar todo o trabalho. De A a Z, eu acho, todas as possibilidades. Não vai haver aquele trabalho com recalcado, onde você traz à luz elementos recalcados. Esse é um trabalho de construção, de introjeção mínima do ideal do eu, de uma mínima narcisação, uma renarcisação. Alguma coisa que está muito danificada pela vida, pela biologia, pela cultura, por todos esses elementos que você vai tentar fazer alguma coisa daí e puxar a pessoa de volta para o tecido social, né? Eu tenho aqui alguns exemplos clínicos disso, mas também, exatamente, implicação ativa corporal. Você precisa ser transportado regressivamente, Raul, para a sua própria dor, para o seu próprio rosto, para o seu próprio grito, para o seu próprio desamparo. Sem isso, com isso talvez haja análise. Sem isso não há. Sem isso não vai dar. Em outros casos, a semelhança, a base da semelhança vai gerar um outro fenômeno, que é a emergência a partir da semelhança do estranho, do estrangeiro, do unheimlich. Mas aqui a gente já está num terreno bastante mais sofisticado. Por aqui, se vocês quiserem ir pelo texto, acho que vocês vão encontrar essa vereda. Mas eu ficaria um pouco mais aqui, entre o Homo sacer e o Nebemensch. Oswaldo me pediu para falar 1 hora. Eu acho que agora está dando mais ou menos 1 hora. Eu tenho alguns exemplos para mostrar. Eu tinha preparado toda uma parte, foi um pouco megalomaníaco, como eu sempre faço. Eu preparei uma parte também que chama O Mal-Estar na Civilização Digital, que é um tema novo de pesquisa para mim, que também se comunica com isso. Mas isso é mais ou menos 1 hora, então eu acho melhor talvez consultar a comissão aí, Oswaldo, porque se eu seguir com os exemplos, acho que perde espaço de conversa também, por outro lado. Mas acho que talvez valha a pena ilustrar um pouco, Pedro. Segue, aí, então. Engatar numa conversa. Então tá. Então, o primeiro caso é um caso de um colega, assim, que foi residente, acabou de se formar, ele me autorizou a falar desse caso com vocês, eu acompanhei esse caso em supervisão. Então, como médico residente, uma das funções dele é ir até o pronto-socorro e passar por todo o instituto do Hospital das Clínicas e ver se alguém precisa de uma interconsulta psiquiátrica. Se existe nas outras clínicas algo que mereça a atenção de um psiquiatra. Ele foi chamado por conta de um paciente muito grave que estava internado no pronto-socorro, acamado, amarrado, muito agitado, sem a menor possibilidade de diálogo. Ele tinha se tornado um problema para o bom funcionamento do hospital. Ele era um empecilho para o sistema. E quando ele foi chamado, ele entrou no quarto para ver o paciente e está lá no texto dele. Ele escreveu um texto, assim, ele escreveu esse caso, apresentou numa reunião da psicoterapia. Aliás, se alguém tiver interesse, eu posso depois ver se ele autoriza. Está muito bem escrito o caso. Ele entra no quarto e ele diz assim: o que eu ouvi não foi bem um grito. Talvez seja mais um grunhido de um animal. A gente não tinha conversado nada sobre esse tema. Mas quando eu comecei a rever aqui alguma coisa do Homo sacer e do Nebemensch, fui imediatamente transportado de volta para esse caso. Então, o que existe ali é um bicho. É como se fosse aquele poema do Manuel Bandeira que fala assim: o homem, meu Deus, era um bicho. Era nessa situação de vida nua, de mero viver biológico, de novo, de perda do semblante humano. Era ali que estava o paciente. Eu, médico, para o paciente, do ponto de vista do paciente, também não era um semelhante.
Era um perseguidor, era um torturador, era um objeto mau, era um alienígena mau, que estava lá para destruí-lo. Não houve possibilidade de conversa nesse primeiro encontro. O que o médico pôde fazer foi dar uma sedação para o paciente, que ele estava assim, se machucando mesmo no seu leito. E ele voltou no dia seguinte para conversar de manhã. No dia seguinte, o paciente foi acordando, ele começou a se agitar de novo e o colega deu uma bronca assim nele. Ele fala, como se dá uma bronca numa criança. Você veja, não tem o grunhido de um animal. Aqui já tem uma bronca numa criança. Nada disso é uma interpretação formal, vocês percebem? Você está agindo comigo como um animal, agora vejo uma criança. É só um detalhe que está no olhar. É tão sutil que está impregnado no sensorial. Talvez se ele não escrevesse, isso não ficasse aparente. Mas ele dá uma bronca numa criança, assim. Olha, fica quieto. Eu vim aqui para te ajudar. Para de gritar. O que você quer? Me fala o que você quer. Daí o paciente, meio surpreso com essa pergunta, ele falou assim, aquele animal que estava agitado falou. Ele falou assim, eu queria ver televisão lá fora. Então eu vou te levar para ver televisão lá fora. Então, mas sossega, eu vou te ajudar. O cara sossegou, ele foi colocado na cadeira de roda, porque é um paciente politraumatizado, paraplégico, sem controle de bexiga também, então ele estava sondado ainda por cima. Situação dramática, de novo, né? O médico foi levando ele na cadeira de roda e colocou ele na televisão. E agora? Eu tô com fome. Você vê que não é tão concreto assim o exemplo do projeto, assim, do projeto, né? Às vezes não é tão metafórico assim. Eu tô com fome. Eu vou comprar uma comida pra gente, então. Então você me espera aqui, mas não foge. Ele, tá bom. Mas ele achou que o paciente ia fugir. Então ele foi até o portão e olhou para trás como um pai olha para uma criança, ele escreve também. E o paciente estava tentando fugir. Só que quando o paciente viu ele parou assim e voltou comportado, assim, bonitinho para onde ele estava. Assim, tá bom, não vou fugir. Então ele compra o lanche, volta, entrega o lanche para o paciente. Ele falou, não queria comer aqui, eu queria comer lá fora. O médico negocia com segurança para deixar eles irem lá fora um pouco. Ele vai comer lá fora. Cada um com seu pão de queijo, com a sua Coca-Cola. Não tinha onde sentar, a não ser por uma outra cadeira de roda. Então agora, médico e paciente estão sentados no mesmo tipo de cadeira de roda, um de frente para o outro. O paciente come um pouco de uma forma ainda animalesca, e o que desperta a ação desse meu amigo de limpar o rosto dele de quando em quando, para que ele não fique assim tão sujo, porque não é assim que gente come. É assim que os bichos comem. Você não é bicho. Ele não falou isso, mas o gesto fala isso, né? Então ele limpa o paciente e de repente eles estão conversando de futebol. Eu sou palmeirense, eu sou corintiano. Olha, eu não sou palmeirense, diz o paciente, mas eu respeito o time do Palmeiras. Lá em 90 e tanto, eles tiveram o time da Parmalat, time jovem, assim, muito bom de bola. Eu sou corintiano, mas eu respeito o Palmeiras. E o médico diz assim, e por outro lado o Corinthians, teve a democracia corintiana, o Sócrates, agora há pouco mesmo, com o Tite, né, e a Libertadores Mundial. Vocês veem que o futebol, o que ele escreve lá no texto dele, o grande equalizador das relações, o futebol ele faz essa função das mãos. Lembra que o Freud diz, a mão dele parece com a minha mão mexendo. O grito dele parece com o meu grito. O futebol cumpre um pouco assim, essa ponte de passagem entre o que é mediado pelos dois. Ele é um como eu, ele é um semelhante, ele não é um alienígena, ele tem um rosto humano, ele mexe as mãos como um ser humano, ele fala de futebol como pessoas falam de futebol. Não que seja só o futebol, né, mas esse é um dos exemplos. Oswaldo. O bicho é do Bandeira, o bicho é do Manuel Bandeira. E ali ele se encontra e agora está na hora da consulta médica acabar. Essa é uma consulta médica. Não há nenhum diagnóstico para ser feito, porque o médico conclui que não existe uma doença mental. O que existe é alguém que foi alijado de todos os seus laços familiares e sociais e que acabou sendo forjado pelas leis não escritas das ruas. É isso que esse colega escreve no texto dele. Não é um doente mental.
Ele foi forjado pelas regras não escritas das ruas, volta para o quarto, o paciente, pela primeira noite em meses, dorme como uma pessoa, dorme com uma aparência humana, dorme em paz. Nada está resolvido, a gente não pode ser ingênuo, mas alguma coisa de importante aconteceu. A gente não tem a potência de resolver todas as misérias do mundo, não existe o emplasto do Brás Cubas, mas existe uma pequena coisa que é gigantesca que aconteceu aí no meio dessa ação do médico, né? Então acho que aqui é um exemplo da saída da vida nua para a vida de direitos humanos, para a destruição do rosto humano, para uma plástica estética. Essa é a estética, assim, do humano. Aqui, esse é um procedimento estético. O rosto humano dele foi esteticamente recuperado e agora se parece de novo com o rosto humano. É o Nebemensch. Um está imediatamente próximo ao outro e os dois se reconhecem, se compreendem em parte, se despertam um pouco, que seja como seres humanos um para o outro e para uma sociedade maior onde eles estão inseridos. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso, eu acho que é uma passagem ao contrário agora, da semelhança para a dissemelhança, a partir da clínica do traumático, e vem do Ferencz. Não acho à toa também trazer aqui o Ferencz, porque eu acho que o Ferencz era um grande mestre disso, desse diálogo entre essas coisas. Quando morre o Ferencz, o Freud escreve, ele morre precocemente, o Ferencz, o Freud escreve: hoje morreu um grande mestre da psicanálise. E ele não vai falar isso no funeral de mais ninguém, de mais nenhum dos outros psicanalistas ali do começo. E o Ferencz enchia o saco do Freud com a coisa da neutralidade. Você não acha que às vezes a gente precisa ser um pouco menos neutro? Não tem alguma coisa do traumático que requer alguma outra coisa? O Freud cedia, às vezes não cedia, mas isso dava ali uma conversa entre eles, que está na correspondência entre os dois. O Ferencz tem um texto que é fundamental, a confusão de línguas entre os adultos e a criança. Nesse texto, ele vai recuperar situações clínicas muito graves, análises que já têm uma duração bem longa e que começam a degenerar para determinadas repetições traumáticas, intra-sessão. A sessão se torna um pesadelo, ele fala. O paciente se afoga em angústia. E ele estende a mão e pede para mim: me puxa, pelo amor de Deus. Você está sendo frio, você está sendo insensível. E são essas acusações e esse pano de fundo que leva o Ferencz a refletir sobre a prática dele, porque a primeira coisa que ele identifica nele é a possibilidade de pegar uma saída pela hipocrisia profissional. Ele fala assim que é se esconder contratransferencialmente em atitudes frias, pedagógicas, em nome de técnicas. Em vez de você, analista, poder se confrontar com a sua experiência contratransferencial integralmente. Haja o que houver, seja qual consequência que isso vai nos levar, mas integralmente. Ele percebe isso nele, nos contemporâneos e provavelmente em nós também. Porque a elaboração da contratransferência nos põe perto da angústia de perder a respeitabilidade profissional, a imagem social, mas que pessoa sou eu que sinto raiva, antipatia, nojo, sono, apatia, cansaço, irritação, ódio? Quem sou eu, assim? Que tipo de clínica é essa, se eu começar a admitir que essas coisas são verdadeiras? De novo, a gente está perto da análise pessoal do analista, que não por acaso também o mesmo Ferencz vai elevar a condição de segunda regra fundamental da psicanálise. Se a primeira regra fundamental da psicanálise é a associação livre, em par com a atenção flutuante, a segunda, ele diz que é a análise pessoal do próprio analista até onde puder ir, o mais longe possível, ou até onde os pacientes empurrarem
que essa análise possa chegar, porque ela produz psicopatologia em nós, e esse é o meio de comunicação de quadros clínicos mais graves, né? Então, ele vai tentar tomar uma outra saída e se perguntar honestamente, eticamente, do ponto de vista psicanalítico, mas de fato, qual que é o meu papel nisso? De fato, o que eu estou sentindo quando vem esse paciente? Olha, de fato eu me sinto um tanto insensível quando esse paciente faz assim. Ah, tá bom, Oswaldo. Aquele aviso de 10 minutos, assim, né, da plaquinha. É o equivalente. Eu vou fechar com o Fênix, então. E ele toma uma outra saída, começa a dizer para si mesmo, poder dizer para si mesmo o que ele está sentindo. Em alguns casos, até dizer para o paciente que determinada coisa está acontecendo. Situações extremas. Eu estou pegando aqui as situações extremas que ele descreve depois de muitos anos de análises muito aprofundadas. E ele vê que a passagem da hipocrisia profissional para a sinceridade ética contratransferencial é o que vai começar a fazer com que a reprodução alucinatória do trauma vá se deslocando para a rememoração objetiva. Então a gente vai encontrar esses personagens frios, distantes, técnicos, mas agora em outros lugares e dentro de narrativas e memórias. Então ele começa, é como se ele descobrisse um alçapão dentro da análise, que começa a levar para a clínica do traumático mais e mais, que ele desenvolve com maestria, isso está nos textos dele, vai dar elasticidade da técnica psicanalítica, a criança mal acolhida e a pulsão de morte, vai abrir uma série de coisas para o pensamento dele. Né? Mas é por aqui que vai o Ferenczi. Então, ele diz assim, uma frase dele, quer dizer, isso aqui é uma articulação minha, quando a gente olha o paciente de maneira fria e distante, a gente rompe, às vezes, o único elo que ligava a gente ao paciente e o paciente ao social, ao humano, ao comunitário. E ele diz assim, palavras dele, os pacientes não se impressionam como uma expressão teatral de piedade, mas apenas com simpatia autêntica. Não sei se reconhecem no tom da nossa voz, na escolha de nossas palavras ou de alguma outra maneira. Seja como for, eles adivinham de um modo quase extralúcido os pensamentos e as emoções do analista. E acho que, de novo, a gente não pode ser ingênuo, não há tolice nisso, não dá para você consertar a reação contratransferencial, mas olhar ela de frente e haver sinceridade com o que de fato você passa, parece clinicamente que favorece que você consiga restabelecer o rosto humano no paciente. Mesmo que apesar de algum afeto, algum pensamento hostil, ou apático, ou qualquer outro tipo de experiência, né? Antipatia, irritação, seja o que for, eu acho que é somente ali que o desamparo do paciente pode regressivamente, de novo, nos recordar do nosso próprio desamparo, como na experiência lá do Nebermensch. E aqui, nesse caso ético, é poder olhar de frente os nossos pensamentos e sentimentos mais imorais e antiéticos. A gente poder pensar neles em vez de agi-los através da situação clínica. Porque esses elementos, eles surgem em resposta a elementos recalcados e cindidos do paciente. A própria invasão do inconsciente, a transferência, a neurose de transferência que se instala, e isso vai ressoar com o mesmo tipo de substância recalcada ou cindida dentro do nosso próprio inconsciente. Então, eu acho que esse é o eixo fundamental aí da nossa atividade clínica. Aqui a gente vê a passagem da semelhança para a dessemelhança, mas mediada pela psicopatologia. Quanto mais grave, talvez mais desumanizante o que a gente vai ter que lidar ali no campo clínico e no campo humano também, no campo social. Não perder o campo social de vista. Pessoal, acho que eu fico por aqui. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Reservar um tempo para conversa, né? Teria outras coisas a dizer, mas depois posso passar por escrito também, o que não couber. Ou durante a conversa aqui você pode ir acrescentando. Tá bom.
Bom, eu queria agradecer, eu acho que foi excelente, Pedro, e você trouxe algo que está muito ligado à experiência que a gente vive cotidianamente, como você mencionou. Eu também lembrei que esse menino, quando apresentou, lembro bem, isto ele viveu antes, né, de estar instrumentado, vamos dizer, psiquiatricamente, mesmo psicodinamicamente, né? É uma coisa dele, né? Que ele viveu e ele atuou assim. E eu acho que a gente nessa nossa transmissão a gente valoriza isto, né? As flores que nascem. A rua inclui isto também, né? A juventude, um despreparo, uma inexperiência e uma sensibilidade, né? Que aparece, que a gente localiza. Bom, pessoal, vocês se inscrevam aqui no chat, quem quiser conversar, comentar ou indagar o Pedro. Renata, depois o Gustavo. Agora sou eu mesmo. A Cecília também. Cecília dormiu. Não, eu queria oferecer um exemplo clínico que eu fiquei muito na cabeça quando você estava no começo, né, falando da ideia do Agamben. Antes da residência, eu trabalhei como clínica no consultório na rua, né? E parte do meu trabalho era cuidar de um albergue que era uma unidade especial, que abrigava pessoas acamadas, inválidos, assim, de várias maneiras. E aí tinha uma paciente que era uma idosa, demenciada, assim, muito grave, que não falava, né? Mal fazia contato visual, assim, que o nome dela era Maria Desconhecida, né? Porque não tinha mais vínculo algum. E num determinado momento, essa paciente começou a fazer uma escara de pressão no calcanhar, né? E era muito comum, porque os cuidados eram muito precários, a equipe era pequena, então existia um tipo de prática, por exemplo, de determinados plantões em que as pessoas, a equipe era reduzida, eles não davam água para as pessoas para não ter que trocar fralda, enfim, terrível, assim. Mas essa mulher começou a fazer uma escara de pressão. E a escara foi piorando. A gente fazia curativo, mudava o decúbito, etc. E a escara foi evoluindo. E eu encaminhava ela para o pronto-socorro, porque chegou um momento em que claramente precisava de debridamento, né? E ela passava pela avaliação do cirurgião e voltava, né? Na mesma tarde, assim. E aí vinham no posto de saúde me avisar que ela tinha voltado, que não tinham feito nada. E sem nenhum papel, assim, nada, né? E eu, todos os dias, vendo aquela escara piorar, infeccionar, e de repente estava até quase aparecendo um pedaço de osso, assim, começou a ficar uma coisa horrível. E eu não conseguia dormir, eu ia para casa já ansiosa, porque eu não sabia como é que seria no dia seguinte, como é que ela ia voltar, né? Eu testemunhando aquela situação. Até que eu cheguei para o auxiliar de enfermagem que foi com ela, né? E falei, olha, você não sai de lá sem um papel, né? Uma resposta do cirurgião por escrito. E aí ele volta com ela e me traz o papel e o cirurgião escreve ali, né, a avaliação dele. Úlcera em fase inicial, com bolha, pele, tecido íntegro, sei lá, né, negando a realidade, assim, completamente, carimba, né, e ela volta no mesmo dia, e aí nessa noite eu tive um sonho, né, porque eu fiquei, assim, perplexa. Nessa noite eu tive um sonho em que eu estava ali examinando ela, e aí, de repente, ela, que não fazia contato nenhum, agarra o meu braço, assim, e berra, né? Eu preciso sair daqui! E eu acordo, eu gritando, né? Eu preciso sair daqui, assim. Acho que, enfim, acho que é bem emblemático, né? Serve também como metáfora para todas essas situações psicanalíticas, né? Não só clínicas, mas acho que conversa muito com o social e com o que a gente está vivendo hoje também.
Legal. Gustavo? Primeiro que mergulho, né? Pedro fez um mergulho amplo, assim, achei uma demonstração de cuidado também com o tema. E você falou da megalomania, mas eu pensei também no seu cuidado, né? Você é uma pessoa cuidadosa com as coisas. E achei também instigante, né, que se trouxe essa performance da Marina, né, e ela é mesmo demais, assim, não sei se todos já puderam ver, mas ela é chocante, né, e acho que é chocante a palavra mesmo, que vai mostrando a construção e a desconstrução dessa humanidade, né, então tem dado momento ali que se não intervierem, você não sabe aonde vai parar, né, aonde vai parar. E aí está a nossa dificuldade, né? Assim, a gente lidar com esses dois lados, né? Sabendo que muitas vezes não há o que fazer, né? Que não há o que fazer, que, né? Assim, essa vocação do homo sacer, né? Daquele que é colocado, mas tenho pensado muito hoje, né? Nessa complexidade que a gente tem visto pessoas que se colocam nesse lugar, assim. Claro, os fios de humanidade que a gente tenta manter para escutar, para se identificar, né, e para se aproximar, mas que muitas vezes esses fios não suportam, né, tamanha humanidade perturbadora que eclode, né, e a gente tem que continuar pensando nisso. Eu acho que, né, todas as referências que você citou. Tem um carinha que tá hoje aqui muito empolgado, que colocou aparelho nos dentes aqui, e foi muito corajoso, foi elogiado pela dentista, foi uma criança muito corajosa, e queria que eu falasse para todo mundo. E é aniversário do irmão também, então estamos lidando aqui com os ciúmes e com as felicidades aqui, ó, todas em alta potência. Mas as imagens que você foi trazendo, né, acho que eu pensei nessa junção da Marina, né, da experiência ali de um humano deixado, né, a outros humanos, que se desumaniza, né? Será que foi o fato dela se colocar como objeto que, né, você coloca isso, mas todo mundo sabia que ela era Marina, né? Ela não deixou de ser uma pessoa, né? Mas olha onde vai, né? E vai, e isso é diário, né? Isso a gente percebe, né? Tem as flores e tem os cravos, né? E a gente escolhe por uma opção ética, e acho que essa ética é profunda e você transmite isso, né? Conseguir filtrar um pouco desses cravos e desses espinhos para puxar os fios de humanidade que são possíveis, né? Parabéns, que bacana. Ansioso para ler o livro. Abraço. Obrigado, Gustavo. Valeu, a Renata também. A Lília queria. Você quer responder alguma coisa? Não, Pedro? vamos juntando aqui. Tá legal. Depois o Alberto. Primeiro Fala, Oi. Primeiro quero parabenizar, porque achei assim brilhante, anotei um monte de referências assim, e estou super curiosa para comprar o livro. Mas eu fiquei assim, e também falar da Renata, que é isso mesmo, né? Que ninguém é onipotente, como a gente é afetado por tudo aquilo. E acho que isso que o Pedro também mostrou, né? Que você não pode ser tomado, mas que realmente tudo acontece, né? E achei brilhante também como você mostra que o ser humano, como ele pode ser reduzido a um objeto, né? E com a palavra, que é o nosso instrumento, como isso pode se estirar, né? E ele, que foi o caso esse primeiro caso que você relatou agora nessa segunda parte, né? E é isso, e com a Marina Abramovic, que também eu sou fã também, foi muito preciso esse exemplo com ela, e que ilustra também como o que houve no Holocausto, como é que pessoas podem fazer isso com outros seres humanos, né? Que é reduzir aquilo que eram, vamos supor, judeus ricos e tal, e de repente estavam lá
um lixo ali, um número, né? Então, e que as pessoas até hoje, a humanidade se pergunta como foi aquilo. E acho que a Marina, nessa performance, mostra, né? Como que isso pode acontecer, né? Achei brilhante, assim, achei ótimo. Só parabéns, Pedro. Obrigado, Lílio. O Obrigado, Alberto. Lílio. Não, peraí. Com o Alberto, depois a Priscila. Eu ia parabenizar o Pedro, que foi super interessante também, estava aqui anotando umas coisas enquanto ele falou, mas eu queria fazer um comentário sobre o livro do Pedro. Tem um trechinho do livro que eu queria ter citado quando ele me convidou para fazer o prefácio, eu não citei, mas tem um momento no livro em que o Pedro descreve... Ele está entrando, se não me engano, numa penitenciária. E tem um momento de descrição do carro chegando. E é um tipo de descrição que a gente não espera encontrar tradicionalmente, né, em livros sobre psicologia ou psiquiatria, porque parece algo mundano e pouco importante. Eu não sei o quanto o Pedro estava consciente disso ou não, mas eu acho que aquele trecho tem uma certa função narrativa, e foi algo narrativa no sentido de indicar o registro narrativo no qual se insere o livro dele, porque tem uma atenção livremente flutuante lá já. É um aspecto sensorial do livro. E eu ainda não vejo, minha cópia ainda não chegou. Eu pedi na Amazon e eu acabei de olhar e só vou entregar em final de maio. Então eu acho que eu vou pegar na Blucher mesmo. Isso é uma vergonha, Alberto. Você é um prefacista. Eu vou pegar na Blucher mesmo. Eu falo com o Eduardo. E aí, mas esse pequeno trecho do livro ficou na minha cabeça por mais tempo do que eu imaginaria que ele fosse ficar. E talvez esse seja um indicativo de uma espécie de calor e afetividade que tem na escrita do Pedro, que eu acho que ele transmite também quando ele estava falando conosco hoje, e de um registro importante de psicanálise, que essa é engordar a experiência humana, né? Em vez de cirurgicamente deixar só o relevante, o estritamente relevante com um olhar médico, por exemplo, né? O mesmo olhar psicológico, a psicanálise é um pouco mais gorda, e que eu acho que faz ela ser, às vezes, muito imprecisa, em certo sentido, mas muito cheia de vida também. E eu acho que o Pedro sempre passa um pouco... Eu acho que isso é muito bem retratado no livro dele. É só isso que eu ia comentar rapidamente. Abração, Pedro. Priscila, por favor. Pedro, eu gostei muito da sua apresentação, muito, muito, muito gostei. Estou muito curiosa para ler seu livro, porque eu acho que ele toca e ele mostra uma dimensão do trabalho da gente. Eu não sei exatamente qual é a experiência de todos vocês aqui, mas na jornada, na trajetória, né, profissional, mas assim, especialmente na minha trajetória, toca muito. Eu, assim que me formei, prestei residência em psiquiatria no Bairral. Na época tinha para psicólogos, né, era um ano de residência em psiquiatria, e eu passei e fui alocada aleatoriamente na ala de psicóticos crônicos, uma ala masculina de 60 pacientes crônicos. O Bairral, apesar de ser um hospital muito grande, né, um hospital daqueles com pátios, né, onde as pessoas ficam ali, mas tem uma questão de natureza muito bonita, ao ar livre, os pátios na época eram, eu acredito que até hoje sejam, e a orientação lá era toda psicanalítica à época. E quando eu chego lá para a residência, né,
nessa ala, eu me deparo com 60 homens crônicos, daqueles que mal faziam contato, daqueles que realmente eram quase 60 homens sagrados, como você fala, né? E eu me lembro que eu fui me aproximando de alguns em particular, e fui, um em particular, até já levei um dia, mencionei esse caso bem por cima para o Atahualpa e para o Daniel. Ele era o percussionista do Arrigo Barnabé, era o Rogério Benatti. E, apesar de jovem, ele já estava totalmente cronificado, e eu fui me aproximando dele no sentido de andar atrás dele no pátio, e aos poucos eu fui, parece que tirando-o dessa condição de sagrado que ele estava, e que o sistema acaba colocando, e que a própria pessoa se coloca, que a família também contribui para isso. Mas, enfim, eu não vou me alongar falando sobre esse caso, foi muito legal, né, enquanto eu pude acompanhá-lo. Só que uma coisa me chamou muita atenção quando você contava de tudo isso. Eu acabei, depois da residência, ficando lá no Bairral, trabalhando alguns anos lá, e depois, quando eu saí, voltei para São Paulo, eu estava um dia há muitos anos atrás, não sei se vocês lembram, tinha uns lugares grandes assim na Domingos de Moraes, chamava Casa da Esfirra, e eu estava lá na Casa da Esfirra, isso aí já era meados da década de 90, e de repente vem um negro alto, grande, um mendigo, e ele vem se aproximando de mim. Eu estava no caixa ali para pegar uma coisa que eu tinha pedido para comer, e os seguranças vêm se aproximando atrás, quando ele olha para mim e fala, mendigamente, né, assim, Priscila. Eu olhei para ele, era um paciente meu, desse meu primeiro ano de residência. Naquele movimento de abertura de hospitais e tudo mais, ele foi colocado na rua. Só que, infelizmente, ele não tinha mais família, ele não tinha mais nada, era o Rui. E ele era realmente um mendigo daqueles que a gente vê na rua, que a gente acredita que são sagrados também, né? Que estão simplesmente um monte de célula andando. E ele me reconheceu, falou o meu nome, e eu o reconheci, e conversei ali um pouquinho com ele, e os seguranças ali da Casa da Esfirra ficaram assim, algumas pessoas que estavam perto de mim ali no caixa também, com o espanto disso que você traz para a gente no seu livro, né? Assim, como alguém pode coexistir nessas duas condições, e como, com o nosso trabalho, a gente pode ajudar a tirar a pessoa disso, né? Obviamente, se ela quiser, né? Como você traz também mais para o fim da sua fala, quando você traz que um paciente, às vezes, no consultório, está pedindo para a gente dar a mão para ele e tirá-lo de dentro, né? Tem um outro caso que eu levei um dia na supervisão também com o grupo todo, a Atahualpa, o Daniel, do IPQ aí que eu atendo, que é mais ou menos parecido com isso. Então, assim, o seu livro me tocou particularmente, achei maravilhoso, estou realmente muito, muito curiosa, com muita vontade de lê-lo. Parabéns. Obrigado, Priscila. Só vou mencionar que eu almoçava nessa Casa da Esfirra que você mencionou, no Domingos de Moraes. Jura? Juro. Ainda existe? Existia, não sei se me falar, mas eu já tive uma época. Mas olha, minha rotina passava por essa Casa da Esfirra. Essa cena foi uma coisa assim. Olha, é uma pena que eu estava sozinha, sabe? Porque foi uma coisa linda, assim, ver os seguranças vindo e as pessoas do meu lado, e ele olhou para mim e falou, Priscila, assim, todo sujo, esfarrapado, fedido, né? Mendigo mesmo, né? Ele nem foi alguém com quem eu fiz um trabalho mais próxima lá nessa ala dos 60 psicóticos crônicos. Eu fiz um trabalho um pouco mais próximo com alguns apenas. Não dava, né? Apesar de eu trabalhar todos os dias o dia inteiro, 60 homens, eu fazia grupos e tem todas as reuniões, aquela história toda que vocês sabem. E por isso mesmo me chamou mais a atenção, sabe? Porque ele não foi alguém com quem eu fiz um trabalho mais próximo, mas de alguma forma eu toquei-o, né? Durante o meu período lá com ele. Oswaldo, posso fazer só um breve comentário para costurar uma claro, coisa entre a Renata, Gustavo, Alberto, a Lilian e a Priscila? A gente vê nesse grito, assim, Priscila, algo parecido que eu colocaria do lado do grito da Maria Desconhecida, que ela grita pela boca da Renata,
que se identifica com ela. Isso tem a ver também, acho que com esse começo do texto da Fundação Casa, Alberto, que você mencionou, que chama Quarta-feira de Manhã. Mas eu acho que talvez essa seja a contribuição da psicanálise para a ética, não só da ética psicanalítica, mas o que a psicanálise pode fazer pela ética, eu acho que tem a ver com essa restituição dos nomes, das vozes, do grito. O que a gente faz uma vez que a Renata acorda e grita assim, eu preciso sair daqui? Eu não sei também o que fazer com isso, mas agora o grito foi ouvido. Existe um restabelecimento da voz de um ser humano, e do nome de um ser humano, e da Priscila e do Rui. Os signos, os significantes humanos começam de novo a habitar novamente a relação. Então acho que a gente psicanalista não sabe bem dizer o que fazer depois com isso, mas a gente sabe trabalhar, a gente sabe fazer os nossos instrumentos trabalharem a nosso favor, para que esse grito seja dado, esse encostar. Eu acho que eu falei muito do olhar, Rê, você trouxe o encostar. Eu acho que o encostar que aparece no sonho da Renata também é algo que é muito importante. Você toma contato com as coisas, às vezes, da maneira mais sensorial possível. A gente em psicanálise muitas vezes critica muito o sensorial, ele é tido como algo perto da atuação, perto dos elementos beta, mas muitas vezes o sensorial é o primeiro grão de areia para que alguma coisa possa se elaborar, né? Achei muito boas as ressonâncias assim, do que vocês trouxeram. O André queria falar. André Fusco. Oi. Não, só queria falar uma memória que me veio quando a gente começou quando o Pedro falou a questão da cultura, né, lá enfim, falou tanta coisa, né, mas eu lembrei de uma imagem do Renato, que é um fotógrafo que vive muitos meses do ano no Xingu com os índios, e ele é um fotógrafo, ele faz palestras e exposições das fotos dele e fala muito da cultura dos índios, e eu lembrei de uma história que ele contou, que ele trouxe 2 índios, um xamã e um outro índio da tribo lá do Xingu, para Porto Alegre, e aí foi mostrar para os índios a feira, né, feira lá de frutas que tinha na rua, e aí ele começou a entrar na feira e os índios pararam, assim, e não iam mais para frente, né, e aí ele falou, não, deixa eu te mostrar para vocês aqui como é que é. Ele falou, não, mas olha aqueles 2 garotos lá embaixo da bancada de frutas, pegando as frutas que caíram no chão. Por que eles estão pegando a fruta que está caindo no chão se tem um monte de fruta boa em cima? Aí ele falou, não, porque eu acho que os pais dele não estudaram, eles têm uma condição social pior. E ele falou, não, mas você não está entendendo. Tem fruta boa em cima e tá todo mundo vendo a criança pegar a fruta podre no chão. Mas não, a gente não consegue entrar aí. Me fez lembrar o quanto a gente vai, a cultura e a moral que a gente vai observando, vai aceitando essas coisas e desumanizando também. Obrigado, André. Cássio. Bom, Pedro, bom dia. Bom dia, Oswaldo, bom dia a todos. Desculpe, Edu, depois você fala. Furei a fila, Oswaldo? Pode ir, Edu, depois eu vou. Então fala, Edu, eu passei você na frente. Edu, por favor. Liberou? Cássio, se quiser falar, não tem... Não, vai lá, Edu, eu espero. Obrigado. Já tinha começado. Não, pode ir. Obrigado. Bom, desculpe. Eu vou ser breve também. Quero também parabenizar o Pedro. E eu queria sublinhar, Pedro, acho que esse exemplo que você trouxe do residente, né, que, pelo que o Oswaldo falou, ainda não era residente, talvez, eu estava começando na época, mas... eu achei realmente fantástico, assim, esse exemplo clínico, porque ele transpassa, né, assim,
dois níveis, ou dois estados, né, de trabalho que a gente sustenta clinicamente, né? Esse primeiro estágio, que acho que foi no qual você mais focou hoje, que tem a ver também com o caso que a Renata trouxe, que é a identificação pelo desamparo ontológico, né? E de repente, quer dizer, a partir do momento em que se instala o Nebenmensch, e ambos identificados, né, sentados nas cadeiras de roda e comendo juntos, né, compartilhando ali o pão de queijo, a partir disso eles podem trazer para a cena o conflito, né, o conflito dos times dos jogos, dos times de futebol, né, as diferenças, né. Então, a partir de um primeiro ponto de identificação humana, surge a capacidade, né, de haver uma democracia aí. E você sabe, né, Pedro, a gente andou compartilhando, você sabe que eu estou aí mergulhado numa autora que eu tenho gostado muito, que é uma cientista política, que se chama Chantal Mouffe, que escreveu um livro chamado O Paradoxo Democrático, né, em que ela sustenta a ideia de que é fundamental manter essa cadeira vazia na democracia, né? A democracia ela não pode em nenhum momento se definir, né? Essa cadeira não pode ser ocupada. O que é democracia é uma resposta que não pode ser respondida, porque a partir do momento que é respondida deixa de ser democrática, né? Então, ela propõe esse modelo agonístico, né, esse modelo desportivo de democracia, em que o conflito está sempre presente, né, agonístico é desportivo mesmo. E acho que esse é o ponto que não pode escapar, né, que essa necessidade de haver esse reconhecimento básico, para que depois possa se instalar o conflito, e um conflito através do qual há uma democracia, seja clínica, seja política, seja onde for, né? Então, enfim, queria te parabenizar, dizer que eu lembrei disso. Ontem eu compartilhei no grupo de supervisão um poema lindo que eu até gostaria de compartilhar aqui com esse grupo também, que acho que tem tudo a ver com a fala que você trouxe hoje, da Marguerite Duras, que se chama Mãos Negativas, em que o eu lírico, ela se coloca nas cavernas, nas grutas de Cosquer, no sul da França, frente àquelas marcas de mão na parede de pedra, né, há 30 mil anos. Hoje a gente sabe que não são 30 mil anos, são mais de 45 mil anos. No começo desse ano descobriram a marca mais antiga, né? E ela se coloca nesse lugar frente a esse homem que dá o grito pela primeira vez, a partir do momento em que ele percebe, ele se conscientiza da imensidão das coisas, dessa mãe natureza, que é uma mãe que nunca não vai ouvir o grito. É uma mãe que não ouve o grito desse homem. E ela diz, eu sou esse homem. Né? A poeta diz, eu sou esse homem, aqui na selva de pedra da cidade, eu sou esse homem que grita perante a imensidão das coisas. Né? Então, essa identificação primordial, né? Mas que a partir dela surge esse elemento, né, disruptivo, também constitutivamente disruptivo, que é o político, que é esse lugar do conflito ali, é o lugar da diferença a partir da identificação, que a gente também precisa sustentar clinicamente, porque senão tem esse risco, né, da gente resvalar naquele lugar de uma identificação em massa, né, que tenta tornar o outro o que eu sou, né, é uma armadilha da identificação, né? Mas, super obrigado. Bom, desculpe aqui o atropelo, Cássio.
Bom dia. Pedro, eu queria, enfim, agradecer. Me tocou muito, assim, a tua fala. Ficou muito para mim a questão do encontro, tá? A ética e a psicanálise veio muito esse significante para mim, a possibilidade do encontro. E eu queria só compartilhar duas experiências de análise que eu tive, uma bem recente, na análise atual que eu estou. Eu faço análise com a câmera fechada, e nesse dia, a analista pediu para abrir a câmera e disse, olha, eu tomei a vacina. Eu fui pensar isso a posteriori depois, e quanto foi importante para a minha análise aquela fala dela, né? E uma segunda análise, o anterior, que infelizmente foi uma analista que eu fiquei bastante tempo com ela faleceu recentemente, mas quando eu estava em momentos de muita angústia, eu vou só compartilhar, rápido, uma poesia que ela fez e que ela sempre citava nesses momentos de angústia. Que ela dizia, se eu deixar de pensar e tu deixares de pensar, então encontraremos a lógica. Se eu deixar de defender-me e tu deixares de defender-te, então seremos fortes. Se eu me perder em ti e tu te perderes em mim, então nos encontraremos. E eu acho que o teu livro abriu isso para mim, tá? Queria agradecer. Andréia. Bom, tem algumas coisas para dizer aqui, mas como a gente está terminando, eu queria te agradecer, Pedro, pela sua exposição muito cuidadosa, e o quanto você foi capaz de trazer muitos pensamentos da psicanálise, né, muito rico e conversando entre si, né? Fiquei pensando, a gente pensar a ética, né, pensar a escuta como um elemento muito importante da ética na psicanálise, né? E o quanto você traz uma escuta que não é só aquela escuta da livre associação, das trilhas associativas, como fui percebendo a partir do que você trouxe, a partir de todos esses depoimentos, a importância dessa escuta estética, essa escuta que apreende a experiência emocional que está acontecendo no encontro com a dupla, né? Então, eu acho que se a gente pensar na escuta, né, como essa escuta da forma, né, essa escuta da experiência emocional, do clima emocional da sessão, essa escuta que, sim, eu acho que a partir do que você traz, né, dessa performance de um corpo ali, né, que a gente sente elementos inconscientes do paciente no nosso corpo, porque são esses elementos que não estão nesse inconsciente do reprimido, né? Então, como é que é poder estar nesse lugar? Porque me veio muito esse objeto que a Marina, tá? Como a gente, como analista, sendo esse objeto, a gente dando essas ferramentas, essas 72 ferramentas, objetos, digamos assim, para o paciente, para ele poder se refletir, nós como objeto, né, e poder moldar o rosto dele, falar, olha, é isso aqui, e a gente poder refletir que a gente está vendo esse rosto dilacerado, né, desse humano abandonado ao crime, do homo sacer, né? Então, eu fiquei pensando muito por aí. Então, eu posso te dizer que, para mim, foi uma experiência ótima poder pensar tudo isso, muito agradável, e te parabenizar pelo trabalho, e que eu já pedi meu livro para a Blucher. E é isso. Queria te ouvir um pouquinho. Valeu, viu? Tá bom. Eu faço uma brincadeira, cada um só precisa comprar um, assim, já tá bom, não tem problema. E aí, para autografar, a gente combina uma coisa, né? Os autógrafos. O Raul queria pedir a palavra. Eu queria falar, Pedro, tá todo mundo falando aí, e foi realmente tocante. Foi
aquela hora que você fala você traz o exemplo clínico né, do analista olhando para trás e vendo o paciente como filho, será que ele vai fugir, né? E o paciente se retrai, eu fiquei emocionado. E a capacidade dele de comprar 2 pães de queijo, né? Ele ia comer junto ali, o espelho, o compartilhar, né? E depois o Oswaldo fala, e olha que ele nem entrou em contato com a psicanálise, acho que isso foi antes. Eu fiquei pensando que talvez tenha sido bom, porque se ele tivesse entrado em contato com algumas perspectivas psicanalíticas, talvez ele não conseguisse nem ter saído da sala, né? E ter deixado lá o paciente grunhindo, sei lá, tentando interpretar o quê. E eu fiquei muito tocado de como você foi construindo, né? Porque eu venho da área do direito e você começou lá, né? No Estado, no direito romano, em algo muito concreto, e depois você passa para a apresentação da Abramovich, e eu fiquei vendo isso, né? Como que a gente trabalha quando a ética do Estado falha, né? Quando o Estado falha e quando a nossa ética falha, né? Nós como indivíduos, né? E como que talvez não exista aí uma sobreposição, é uma relação dialética e ambígua, porque eu estudei muito no direito que era que o STF era aquele que tinha o direito de errar por último, né? Quem é que vigia os vigilantes? E eu fiquei pensando aqui na sua apresentação, me veio essa ideia de que não, o STF não tem o direito de errar por último, né? Se ele errar por último, somos nós, como sociedade, que temos que nos pronunciar eticamente, criar vínculos, nos unir, criar associações, constranger o STF, constranger os governantes, se levantar e falar, ele não tem, não, o direito de errar por último, né? Então, como que é curiosa essa relação muito embrincada, porque, ao mesmo tempo, quando nós falhamos individualmente, nós precisamos do Estado para que ele faça um corte e uma determinação do que é possível e não é. E acho que você vai construindo toda uma base para chegar né, Bemente, né? E numa convocação a nós quase, eu acho que é isso que você faz no final. Olha, a análise é uma dupla, né? Você está lá, né? Você tem uma responsabilidade ética, né? Um compromisso. E por isso que eu falei, teve um momento que você falou, eu falei, exato, né? Tem que ter um princípio ativo do analista, né? Um princípio ativo do ser humano. Talvez não em todos os pacientes, óbvio, tem pacientes que talvez sejam um clássico neurótico, que vai para o divã, que algumas coisas, mas aí também nós, como psicanalistas e representantes da psicanálise, temos que decidir, talvez como o Firenze fez, né? Ele falou, bom, se a gente continuar com essa psicanálise aí, neutra, tem uma parcela de pacientes que a gente não vai conseguir ajudar, né? Então, a gente também tem que assumir, talvez a gente não ajude mesmo, e a psicanálise não entre nesse campo, ou, se formos enfrentar esse campo, né, esses tipos de trauma, a gente também não pode ter a ilusão de que a gente vai continuar com a técnica e com os pressupostos de uma psicanálise neutra, e enfim, sei lá o que isso significa, né? Então, eu fiquei muito comovido, Pedro, muito bonito mesmo, como você foi construindo e como você termina com essa convocação. Muito legal mesmo. Parabéns, viu? Pedro, você... Oi, Oswaldo, posso fazer uma última fala? Por favor. E ler uma frase também? Agradecer primeiro passando pelo que o Edu disse, acho importante dizer que eu privilegiei um primeiro nível mesmo do sofrimento não neurótico e da observação disso no campo social, não só clínico. Tudo que tem para lá da ponte é a emergência do estranho, do Unheimlich, seja pela clínica do recalcado, pela clínica do traumático, mas daí vai aparecer não é a dissemelhança, mas dentro da semelhança, as diferenças, o estranho no campo intersubjetivo, como estrangeiro, e o estranho no campo intrapsíquico, como o retorno do recalcado nos sonhos, lapsos, xistes,
Mas, de fato, Edu, eu fiz uma opção, assim, de instalar pelo menos um fundamento, um pilar mais alicerçante, eu acho, nesse sentido da prática. E o que o Raul falou, também agradeço você, Raul, agradeço o Cássio. Eu encontro uma ligação quando o Cássio fala do poema, eu acho que para a analista falecida dele, que enquanto tiver um pensando ainda, enquanto tiver um pensando, tem civilização, e tem a possibilidade de ouvir um grito que deixou de ser ouvido, existe a possibilidade de ver um rosto que deixou de parecer com um rosto humano. Então esse é o nosso aporte não só clínico, mas social, eu acho, enquanto psicanalista. A gente detém ferramentas para operar essa construção, na minha opinião. E isso nos torna responsáveis, não só clinicamente responsáveis, mas socialmente responsáveis, enquanto analistas, cidadãos da nossa família, do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa comunidade. Essa convocação para restituir o grito que deixou de ser ouvido como grito, para voltar a olhar a criança que tinha perdido a cara de criança. Eu acho que é isso mesmo, você captou uma intenção minha, ideológica, com essa fala, né? Uma convocatória, você chama assim, eu estou de pleno acordo com isso. O que ficou faltando, que eu brinquei da megalomania, é dizer um pouco dos mecanismos contemporâneos digitais de aplanamento do outro, do diferente. É um campo de pesquisa que eu comecei há pouco tempo, tenho diálogo com o Edu também nesse sentido, eu chamo de o mal-estar na civilização digital, mas aqui a gente vai encontrar a alteridade não sendo destruída no seu semblante, mas sendo infiltrada e parasitada pelo ego. A gente vai encontrar o eu se espalhando como uma mancha de óleo no oceano, tirando a saliência, a rugosidade, a abrasividade do outro, da alteridade. A alteridade, ela é sentida como uma agulhada. É como uma agulhada da vacina que insere o antígeno, e a gente reage a esse antígeno, e isso muda quem a gente é. É isso que é a experiência de alteridade. Os perfis que nos são oferecidos no Instagram, os rostos do Facebook, eles parecem uma alteridade, eles têm uma fachada de alteridade, mas aquilo não agulha ninguém, porque aquilo é o nosso eu que raptou a alteridade, manteve a sua fachada de alteridade e passa a existir projetivamente. A gente vive num mundo cada vez mais sombreado pelo próprio narcisismo, e que é a época onde se morre tirando selfie. Estou citando o artigo de uma amiga, analista também, Helena Cunha, que coloca isso no artigo dela. Esse é o tempo da morte por selfie. Então existe tanto a destruição do humano, através do homo sacer, do componente jurídico, psicológico e da marginalização, mas existe também uma outra atrofia do outro, uma agonia do eros, que é como chama o Byung-Chul Han, é um outro filósofo que não vai ter tempo de falar muita coisa, mas a gente vê o eu sendo raptado, quer dizer, sendo raptante do outro. A experiência de alteridade está cada vez mais sufocada. Então, dentro disso, acho que eu queria ler um último parágrafo, que eu queria agradecer a atenção de todos vocês, e a generosidade também no que cada um pôde falar, no que cada um associou consigo mesmo. Então, um último parágrafo é o seguinte. Deixa eu achar aqui. Tenho em mente que eu teria falado alguma coisa do digital aqui nessa última fala, só para não ficar muito desconjuntado. Bom, hoje partimos da ideia do homo sacer, onde testemunhamos o desaparecer do eu na esfera do direito e da política, de solução narcísica que degenera no mero viver biológico e na vida nua, que não pode mais ser assassinada ou sacrificada. É apenas uma vida matável, sem a necessidade de punição ou ritualização da morte. Este tipo radical de exclusão social leva o sujeito a perder seu rosto humano, sendo reduzido a objeto ou a alguma outra coisa que não se parece mais humana, um alienígena com o qual não temos sentimento de irmandade. No final, nos encontramos de um outro lado,
com o capitalismo de vigilância, é um outro tema que talvez fique para a próxima, e a vida digital, testemunhamos agora não o desaparecimento do eu, mas do outro. Trata-se de um processo de erosão do semelhante, de destruição da alteridade, de infiltração do estranho, onde o eu se espalha como uma mancha de óleo no oceano, alisando as saliências do mundo, encerrando o mistério das coisas. Um inferno do igual, onde se pode consumir de tudo, onde se morre tirando selfies. Este percurso de hoje revela um cenário neo-drummondiano, a náusea se refaz, o asfalto da rua se reapresenta. É este o terreno onde precisamos trabalhar muito para fazer brotar a ética e a psicanálise em toda a sua potência viva e criativa, em nome da diversidade humana, em nome da singularidade de cada um, da liberdade de pensamento e da democracia. É isso. Obrigado, pessoal. Muito bom, Pedro. Muito obrigado. Acho que a função foi cumprida de abrir o tema escolhido para esse ano, né? com muita competência, como foi falado, já dito, mas muito emocionante. O que eu tinha pensado que seria uma despedida, não é uma homenagem, né? Você também está sendo homenageado, e é um agradecimento nosso por toda a contribuição, né? Mas sabemos que você continua fazendo parte aqui. Eu acho isso que você falou agora no fim, eu acho que é o que mais, é o que move, o que sustenta também o nosso projeto aqui. Eu falo que gente precisa de gente, e acho que psicanálise tem a ver com gente viva, gente encarnada, feito por pessoas vivas, assim. Então, tudo isso a gente segue em frente, né? Agradeço demais. Parabéns. Acho que até a próxima, né? Obrigado, Oswaldo, todo mundo. Valeu. Até a próxima. Obrigado, Pedro. Até. Bom fim de semana, pessoal. Obrigado. Só queria falar que eu não falei nada, mas eu escutei tudo. Estava esperando esse último momento, assim, Lud. Estava aqui quietinha, mas fiquei muito emocionada várias vezes. Ah, mó gostoso de ver onde você está chegando, né? Ter acompanhado tanto, e enfim, né? Muito feliz, muito emocionada mesmo. Adorei o livro, já te falei isso, enfim. Eu queria te dar um beijo, não sei dizer nada, mas eu estava aqui escutando. Obrigadão, Lud. Convívio com você me abriu para o social. Acho que eu posso dizer isso. Que legal. Eu acho que a gente descobriu juntos muitos valores compartilhados que a gente não teria descoberto se não tivesse trabalhado junto. Eu acho isso. Eu sinto a mesma coisa, assim, por isso que eu estou tão emocionada. É isso, é isso. Muito bom, Pedro. Obrigado pela generosidade, pessoal. Abraço, Pedro, parabéns. Valeu. Muito grande. Alberto, vou te mandar um livro, é um absurdo que você está sendo. Não, imagina, eu falo com o Eduardo, eu já comprei. Tá. Chega. Tá bom. É que eu comprei pela Amazon, a Amazon tá demorando um pouco mais. É isso mesmo. 8 de maio é o próximo encontro. Tá, valeu, já gente. Na agenda. Tchau, Olha, tchau, Alberto. Pedro, obrigadão, tchau. Valeu, Oswaldo. Beijo, até a próxima. Até.